Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que nessa noite a paz de Jesus, o amor de Jesus possa resplandecer em nossos corações. E que sejamos todos envolvidos por essa paz tão grande que o Dr. Iron nos trouxe verbalizado aqui. Hoje o nosso tema é aquele ali, o papel do cristão no mundo. Eu vou tomar a minha água ali, preparar o copo, e vou deixar uma pergunta para reflexão. Qual o papel de cada um de nós aqui neste planeta Terra? Todos nós temos um papel aqui, não temos? Então, enquanto eu preparo a minha água ali, que é um segundinho, vocês reflitam sobre o papel de cada um de vocês. Eu já vou refletindo no meu, viu? Muito bem. Com certeza todos refletiram e cada um chegou a alguma conclusão. Eu tenho uma importância neste planeta. Eu tenho algo que eu tenho que fazer aqui neste planeta. Então eu tenho um papel aqui neste planeta, porque ninguém está aqui por acaso. Então todos nós que nos encontramos aqui, nós temos um grande papel. E quando se diz o papel do cristão no mundo, nós temos um papel justamente para ser exercido com base naquilo que o Cristo nos deixou, nos direcionou, porque Jesus, ele é o mestre e ele é o mentor de todas as nossas atitudes boas nesse planeta. Mas antes da gente começar nesse papel do cristão, que a gente vai trazer várias situações do cristão aqui, vamos entender por que a gente fala tanto em Jesus, por que Jesus nos controla, nos dirige. Quem realmente é esse Cristo? Quem realmente é esse Jesus que a gente tem um papel de trabalhar com Ele? Então, nós somos trabalhadores e trabalhamos junto com Jesus. Segundo a doutrina espírita, está lá em A Caminho da Luz, está lá em A Gênesis, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Vocês já imaginaram a grandeza de um ser, de um espírito, ser o governador do planeta Terra? Mas por que Jesus é o governador do planeta Terra? O planeta Terra, um dia, ele foi criado. Um dia, esse planeta, ele começou do nada, porque nada nasce com sopro. Então, quando foi se criar o planeta Terra, Jesus foi escolhido por Deus para ser o espírito responsável por criar este planeta Terra. Evidentemente que ele não criou sozinho, ele juntou os espíritos que tinham aquela condição, os engenheiros espirituais, a gente usa dizer os engenheiros siderais, né? Então juntaram todos e pegaram transformar os fluidos cósmicos universal e começaram a materializar esse planeta. Então, o planeta Terra, no início, não tinha condições de habitar espíritos encarnados como nós. Então, isso foi desenvolvendo, até chegar ao ponto de ter essa condição de receber espíritos encarnados. O mundo, quando começou, era habitado por apenas espíritos primitivos, aqueles espíritos que tinham acabado de ser criados, que ainda era simples, ainda era ignorante. Mas Jesus já estava governando esse povo, Jesus já estava governando esses espíritos que aqui encarnavam. Jesus estava direcionando e dando a oportunidade a todos aqueles que vinham encarnar aqui. E, pois bem, nós fomos caminhando, nós fomos evoluindo, aí fica uma pergunta, mas Jesus, ele veio há 2000 anos atrás, e como que funcionava esse mundo sem os ensinamentos do Cristo antes? Pois bem, na grandeza e na bondade de Deus e na coordenação de Jesus, ele sempre nos encaminhava um espírito que tinha um conhecimento melhor, que tinha um entendimento melhor para auxiliar a todos aqueles. Quem eram esses espíritos? Vocês pegam lá no Velho Testamento, são tantos e tantos profetas, profeta Isaías, Abraão, e são tantos e tantos profetas, então todos eram discípulos enviados de Jesus
que vinha aqui no planeta Terra para nos auxiliar e nos mostrar o caminho da verdade. Mas o povo daquela época era muito difícil, era muito ignorante, ainda não existia o amor, não existia o perdão. Mas foi caminhando, até que chegou um ponto que veio um espírito chamado Moisés. Antes de Moisés, nós acreditávamos em vários deuses. A gente pegava uma estatuazinha e fazia dessa estátua um deus. Então vem Moisés e nos traz um ensinamento tão grandioso que é acreditar em um Deus único, um Deus Pai, um Deus único para todos. Antes, cada povo, cada tribo tinha o seu Deus, o Deus da chuva. Então pegava aquelas imagenzinhas e se transformava em Deus. Então vem Moisés e traz essa colocação do Deus único. Nós evoluímos muito com o advento e a vinda de Moisés. E logo depois, quem que vem? Vem Jesus e reencarna aqui neste planeta Terra. Reencarna aqui neste planeta Terra. Então, quando Jesus reencarna aqui neste planeta Terra, Jesus não revogou nenhuma lei, Jesus não revogou nenhum ensinamento dos profetas. Por que Jesus não revogou aqueles ensinamentos e aquelas leis antigas? Porque aquelas leis eram adequadas ao povo daquela época. Mas quando Jesus veio, Jesus trouxe uma nova lei que a gente chama de lei de amor. Jesus trouxe o perdão. Então, houve uma revolução no planeta Terra quando Jesus passou e nos trouxe tudo isso aí. Então, nós já temos uma noção bem básica, né? Que Jesus é o governador da Terra, Jesus é quem coordena esse planeta Terra até hoje. Mas vamos ver aqui. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1018 e 1019, traz-nos uma colocação interessante. Kardec resolve fazer a seguinte pergunta para a espiritualidade. Por que Jesus disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo? No Evangelho tem algumas passagens lá que diz o seguinte, olha, meu reino ainda não é aqui. Então, alguns evangelhos trazem meu reino ainda não é aqui. Então, Kardec resolve perguntar isso para a espiritualidade, né? Porque parece até que Jesus não reina no mundo, né? Então, Kardec faz essa pergunta lá na pergunta 1018, e a espiritualidade responde de uma maneira bem simples. Olha, o reinado do Cristo, ele ainda não é total aqui no planeta Terra, mas esse reinado, ele já existe naqueles corações que já começou a entender e já aceita os ensinamentos de Jesus. Aquele que já tem uma noção do amor, aquele que já tem uma noção do perdão, aquele que já tem uma noção da aceitação até mesmo da dor. Então, nesses corações, ali já está Jesus reinando. E esses aí já estão procurando exercer o seu papel de pacificação no planeta Terra. Então, ele já tem um papel e ele já entende que o papel dele é ser aliado àquele que foi o criador do planeta Terra. Evidentemente que Kardec pergunta na 1019, ele continua insistindo e fala, certo, mas quando é que o reinado de Deus, o reinado do Cristo, vai ser amplo aqui no planeta Terra? Aí a espiritualidade responde de novo, olha, a partir do momento em que, na maioria dos corações, esse amor, essa paz, esse reinado do Cristo estiver presente, aí sim esse mundo será transformado. Agora a gente pega o ponto, nós temos um compromisso sério para com Jesus, para com Deus. Porque nós que nos encontramos aqui neste momento, nós somos cristãos e como a maioria do mundo é cristão, talvez alguns dizem que não, mas no fundo é. Olha só, o papel que nós temos de fazer uma transformação da sociedade através daquilo que Jesus nos ensinou. Então, Jesus nos ensinou e Jesus confia em nós que o nosso papel é fazer essa mudança. Pois bem, mas como que funciona? Como que funciona esse reinado de Jesus? Como que Jesus governa o mundo?
Quando Jesus chegou naquela época, eles pensaram que ia vir um grande guerreiro, que ia fazer uma grande transformação. Mas veio um homem simples, nasceu na estribaria, mas com a grande sabedoria, porque tudo que existia aqui foi ele que criou, passou pelo seu crivo, né? Então, olha, a doutrina espírita nos ensina o seguinte: como que Jesus governa e como que nós devemos governar a nossa vida e devemos atuar dentro daquilo que está sob nossa responsabilidade. Olha, Jesus governa pelo amor. Então, tudo aquilo que Jesus nos trouxe como um governo de algo, como uma condução de um lar, como uma condução dentro do nosso trabalho, como uma condução nossa dentro de uma casa espírita, é pelo amor. Então, essa é a base do governo do Cristo. E essa tem que ser a base do verdadeiro cristão, aquele que quer exercer realmente o seu papel, é exercer o amor. Jesus também governa pela misericórdia. Então são palavras que na época mosaica não existia. Não existia a palavra amor, não existia a palavra misericórdia, não existia a palavra perdão. Então vem Jesus e nos traz tudo isso e joga nas nossas mãos e fala: meus irmãos, seja os meus braços e os meus olhos na terra, auxilie-me. Jesus também governa pela justiça divina. Olha só que palavra maravilhosa que é essa palavra do governo de Jesus, que é a justiça divina. E nós temos o papel de exercermos essa justiça divina aqui nesse planeta Terra como cristão. E o que é a justiça divina? O doutor Iron estava falando aqui do Livro dos Espíritos, e eu estava antenado quando ele falou: olha, quando a gente volta aqui, tem sim um planejamento, que a gente volta para fazer assim, fazer daquela maneira. Então a justiça divina é justamente essa grandeza que o Pai nos dá de nós escolhermos aquilo que nós necessitamos de exercer aqui neste planeta Terra, mas não é o que nós necessitamos de exercer de uma forma material, é o que nós precisamos exercer de uma forma espiritual. Então, é a justiça divina e o nosso papel exercendo a justiça divina aqui, o primeiro dele é quando a dor chegar, quando o sofrimento chegar, quando o padecimento chegar, a gente pode olhar para o alto e ter a certeza que lá em cima não tem um Deus que castiga. Lá em cima tem um Deus que nos deu oportunidade e que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui tem que passar por dores ainda, porque nós ainda não somos anjos, nós ainda não somos santos. Então, o papel do verdadeiro cristão é entender e aceitar a sua condição evolutiva e jamais revoltar com tudo que acontece com ele aqui na Terra, porque Jesus aceitou. Jesus, quando ele foi pregado na cruz, ele olhou para o alto e não disse: Deus, elimine esses homens maus. Jesus olhou para o alto e falou: Deus, perdoa, eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que faz. Olha só, então o nosso papel também é quando alguém nos agride como cristão, é ter o papel que Jesus teve, é de olhar para o nosso agressor e imaginar: Deus, se ele está me agredindo, ele não sabe o que faz. E realmente não sabe. E se nós soubermos uma vírgula dos ensinamentos de Jesus, nós temos que entender os nossos perseguidores de acordo com essa vírgula. Então, se a gente entender conforme Jesus ensinou, a gente vai estar praticando a justiça divina e vai estar exercendo o papel de pacificador no mundo, que é o papel de Jesus, que Jesus tenta todos os dias pacificar o mundo. Só porque Jesus, ele depende de aliados. Para que Jesus pacifique o mundo, nós temos que ter um lar pacificado, o meu lar tem que ser pacificado, nós temos que ser pessoas que vivam numa sociedade, mas vivam com amor, vivam com entendimento. Então, esse é o papel do cristão. E seguindo aqui, inspirado por... Olha, Jesus inspira os bons espíritos para auxiliar a humanidade de um modo geral. E toda vez que nós buscamos, dentro desses ensinamentos que Jesus nos trouxe,
a gente está inspirado com base nesses auxiliares maiores que Jesus nos trouxe. Bem, então nós temos alguns pilares centrais do verdadeiro cristão. Então tem esses pilares que a gente não pode sair fora deles. Olha só, a doutrina espírita nos informa e nos traz de uma maneira muito simples. Qual que é o primeiro pilar do verdadeiro cristão nesse mundo? É a transformação moral, através da reforma íntima. Então, uma transformação, ela vem através do autoconhecimento e de uma reforma, não eu reformando a minha irmã, não eu corrigindo os defeitos da minha irmã, não eu tentando corrigir o defeito de todos vocês aqui, e vocês querendo corrigir o defeito do outro. Mas sim, o pilar é a reforma íntima, é eu olhar para dentro de mim e começar a corrigir o meu defeito. Então, o papel do verdadeiro cristão é olhar para o espelho e ter a certeza que daquele outro lado do espelho existe alguém que precisa de várias e várias e várias correções. Então, o papel é o entendimento, é a aceitação do erro e a correção do erro há muito tempo. O verdadeiro cristão é reconhecido pela sua transformação moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo me engano, acho que é o 8, ou é o 9, no capítulo. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele é conhecido pela sua transformação moral. Então, aquele homem que faz a sua transformação moral através da reforma íntima, ele está exercendo o seu papel como cristão aqui nesse planeta Terra. E também pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, para domar as suas más inclinações. Então, o papel do verdadeiro cristão, o papel daquele que segue Jesus, o papel daquele que entende que Jesus é o pacificador do planeta Terra, é aquele que luta dia e noite, aquele que busca a todo momento controlar as suas más tendências. Porque todos nós, na nossa condição, que nós estamos evolutivamente, nós temos as nossas más tendências. E nós, conhecendo-nos através do processo da reforma íntima, a gente vai conhecer quais são os nossos pontos fracos. E vai começar a corrigir, a domar essas nossas más tendências. Então, quantas e quantas vezes que a gente vai fazer algo, aí a gente reflete, a gente para e pensa, mas se fosse Jesus, como que Jesus faria? Bem, então como que Jesus faria? Então a gente começa a fazer essa mudança, essa alteração, e a gente vai combatendo essas nossas más tendências. Então isso é um papel para ser exercido todos os dias, todos os momentos. Eu uso dizer que muitas vezes a gente levanta e vai para o trabalho, vai para o enfrentamento do mundo totalmente desarmado. Então fica muito mais difícil de nós controlar, nós exercemos esse papel de cristão. Mas quando a gente levanta cedo, a gente senta na cama ou até mesmo deitado, a gente se arma através de uma oração, a gente se arma através de um pedido para que a espiritualidade, para que o próprio Jesus nos dê força e nós nos dispomos a sermos uma ferramenta de paz, uma ferramenta de entendimento, que é o nosso papel como cristão. A gente consegue ter um dia diferente, a gente consegue ter um dia totalmente modificado. E da mesma maneira é quando a gente coloca o corpo físico para dormir e a gente vai para o mundo dos espíritos, que a gente se arma através de uma oração, através de um pedido de perdão, através de um reconhecimento de um erro que nós fizemos durante o dia, a gente vai para o lado de lá muito mais preparado e tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade de tudo. Então, o papel do verdadeiro cristão não é apenas quando ele está acordado, não é apenas quando nós estamos presos ao vaso físico, mas quando nós estamos libertos do corpo físico, através da emancipação da alma, o nosso papel é irmos preparados para o mundo espiritual, para que possamos, sem o peso do corpo físico,
aprendermos mais um pouquinho do que é amar e do que é perdoar. Então, o nosso papel de cristão, ele não se restringe durante a nossa prisão ao corpo físico. Ele vai muito além e muito mais quando a gente está fora do corpo físico. Então, são quantos reencontros, quantos encontros com desencarnados, com encarnados mesmo, que a gente encontra durante o processo do descanso do corpo físico, que a gente tem a oportunidade de reatar, tem a oportunidade de colocar o nosso entendimento com base no que Jesus nos ensinou. Então, vá dormir, durma tranquilo, durma fazendo uma prece, se entregue. Autoexame é identificar o homem velho. O que é o autoexame que o verdadeiro cristão, que tem um papel aqui, faz? É identificar o homem velho. O homem velho é aquele homem que ontem ele cometia certos erros. Então a gente olha para trás e começa a identificar aquilo que nós fazíamos no passado. E fala, bem, parei. Então se eu fazia assim, eu tenho a obrigação e o dever de corrigir isso aí. A gente dá uma olhadinha para trás e vê os vícios que nós tínhamos, que hoje nós já não temos mais, porque nós estamos lutando para combater essas nossas más inclinações. Então talvez a gente já não tem mais aquele vício que a gente tinha ontem. Ah, mas eu não tive. E na encarnação passada? A gente tem que dar um olhar muito para trás. Então a gente já consegue combater e domar aquele vício que a gente não tem. Olha o papel da transformação, deixando o homem velho, deixando os erros para trás. Quantos orgulhos e egoísmo que a gente olha para trás, talvez quando a gente começa a se inteirar com os ensinamentos de Jesus, a gente vai deixando de lado essa ansiedade e o orgulho, o egoísmo, ele não vai acabar, ele não vai ser cortado do dia para a noite, mas ele vai diminuindo paulatinamente. E a gente já começa a entender, eu uso dizer o processo da vida, né? O processo da vida. O que é o processo da vida? É a gente entender que a gente só caminha para frente. Então o orgulho, ele vai diminuindo, porque a gente vai deixando de ter, eu diria, essa ansiedade da transformação momentânea. Então a gente vai entendendo que nós somos seres espirituais. Seres espirituais. Então isso nos traz uma grande força para que a gente deixe de lado orgulho, vaidade, um monte de questões. Vigilância. O que é a vigilância do verdadeiro cristão? O papel do verdadeiro cristão é ser vigilante. Existe aquela colocação que fala assim, orai e vigiai. Orai e vigiai. Então não basta nós orarmos, nós temos que vigiar, mas não é vigiar o outro, é vigiar nós, porque nós ainda temos as nossas tendências. Então toda vez que a gente ora, a gente pede força, e toda vez que a gente vai fazer algo de errado, cometer alguns deslizes, que está saindo do nosso compromisso de exercer o nosso papel como cristão, a gente lembra, fala, mas a minha proposta não é essa. A minha proposta como seguidor do Cristo é fazer diferente. Então isso é o vigiar. Então não basta orar, nós temos que ficar 24 horas por dia nos policiando e nos colocando ali, eu diria, dentro das linhas da lei natural, que é a lei divina. Então o papel do verdadeiro cristão é tentar ao máximo cumprir a lei divina, cumprir a lei de Deus, que foi nos trazida por Jesus através do entendimento do amor e da aceitação. E muitas vezes nós, como cristão, a gente faz a oração, então a gente leva logo um petitório enorme, né, para Deus. É uma petição enorme, dá um monte de pedidos lá, né? A gente só pede. E a gente esquece até de agradecer, né? Então o papel do verdadeiro cristão também é agradecer todos os momentos, todos os segundos da nossa existência aqui na Terra. Aí a gente olha e fala assim, ai, mas Deus não é justo, o fulano é bonito, eu sou feio, o fulano é assim, eu sou desse jeito. Aí a gente para e pensa, né? Tem algo aqui
que Deus está nos dando, e Ele está nos dando igual. Imagine só se entrar ali naquela porta um representante do divino e falar assim: olha, eu vou tirar o oxigênio deste ambiente por 10 minutos. Nós vamos nos encontrar no plano espiritual, né? Olha só, o quanto nós devemos agradecer a Deus. Deus nos dá de graça algo que nos faz com que esse corpo físico viva e cumpra o seu papel por um certo tempo. Então, o papel do verdadeiro cristão é agradecer a cada segundo esse Pai maravilhoso que é Deus. Por que agradecer a Deus? Porque se nós estamos aqui, é porque Deus nos criou e nos deu a oportunidade de estarmos aqui resolvendo os nossos problemas, não o problema dele, os nossos problemas. Seguindo, dever é a obrigação moral consigo mesmo e posteriormente para com o próximo. Lá no Evangelho, quando nos fala da leitura do dever, então muitas vezes nós como cristãos, a gente faz uma confusão com o dever. Qual que é o meu dever? Olha, o meu dever é trabalhar, chegar na hora certa, levar o alimento para a minha família e por aí segue. Então tem muito cristão que ele trabalha com essa finalidade de cumprir o seu dever material aqui no planeta Terra. São pessoas excelentes, ele cumpre com o seu dever material, mas também o verdadeiro papel do cristão, aquele cristão que realmente está começando a entender os ensinamentos do Cristo, é o dever moral, para consigo mesmo, como está lá no Evangelho, o dever moral para consigo mesmo. Então, todos nós temos um dever moral, onde nós temos que começar a fazer essa transformação interna. Mas por que eu devo transformar? Olha, o mundo ele é composto de células. Células que cada espírito encarnado aqui, ele é uma célula. Então, se existe a maioria dessas células, que são células doentes, a maioria do mundo vai estar doente. E a partir do momento que essas células elas vão melhorando, elas vão se transformando, vai se transformando em células sadias, esse mundo também ele vai ser um mundo sadio. E essas células elas são transformadas através da transformação moral. Ou seja, a alma melhora, o mundo melhora. Então, o nosso compromisso, todo compromisso, você tem um compromisso de melhorar o mundo. Primeiramente, o mundo interno, o mundo do entendimento, o mundo da aceitação. Então, talvez ele fale assim, mas você tem a obrigação de transformar o mundo. O mundo, eu não dou conta, o mundo é muito grande. Transformemos o nosso mundo interno, pacifiquemos nosso coração, passamos a entender o nosso próximo. Então, o mundo primeiro que a gente transforma como cristão, exercendo o nosso papel, é fazer com que sejamos espíritos encarnados equilibrados, não desesperados. Que a pior coisa que existe é a gente desesperar. A partir do momento que a gente desespera, nós não estamos exercendo o nosso papel de cristão no mundo. Nós estamos mais em desespero que alguém tem que vir nos ajudar. Então, nosso papel é não desesperar. Aqui no meu item 2, aqui, tem uma colocação interessante, que todos nós, como cristãos, nós temos um grande papel. Olha, o serviço como missão. Então, todo cristão, ele tem uma missão aqui na Terra. Aliás, todo encarnado aqui na Terra, de um modo geral, ele tem uma missão. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho nenhuma missão. Quem tinha missão era o Chico. O Chico escreveu 400 e tantos livros, então ali era uma verdadeira missão. Jesus era uma missão. O fulano é um missionário, mas eu não sou um missionário. Não. Todos nós temos uma missão. Uns têm uma missão maior, outros menor, e outros têm uma missão desse tamanho. Então, o papel do verdadeiro cristão é cumprir a sua missão aqui na Terra. Eu tenho uma missão e todos nós temos uma missão. Ela tem uma missão, ela está cuidando da filha dela. Então, o papel dela como cristã é exercer a missão de educar essa criança, de colocar no coração dela o amor que Jesus nos ensinou. Então, o papel de uma mãe é educar os seus filhos.
O papel de um pai é o mesmo da mãe educar os seus filhos. O papel de cada trabalhador de uma casa dessa é trazer a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Então, todos nós temos uma missão. Ninguém está neste planeta que não tenha uma missão. Então, o papel do verdadeiro cristão é procurar entender qual que é a sua missão aqui neste planeta Terra. Ela pode ser deste tamaninho, mas que nós exerçamos essa missão de uma maneira sábia, de uma maneira tranquila, de uma maneira sem apavoramento, sem ansiedade. Olha, o papel do verdadeiro cristão também, que a gente fala muito dentro da doutrina espírita, né? Vocês já ouviram falar em caridade na doutrina espírita? Moisés não nos falou de caridade. Por quê? Porque naquela época ninguém entendeu o que era caridade. Moisés nos falou da guerra, né? Mas o povo daquela época tinha que entender dessa maneira. Mas Jesus nos falou da caridade. Olha, a caridade, como papel do cristão, é a caridade incondicional. A caridade incondicional. Praticar o bem pelo prazer de ser útil. Eu pratico o bem, não é porque eu quero ir para o céu, não, gente. É porque é o meu compromisso praticar o bem. Eu estou sendo útil praticando o bem. Então, todo aquele cristão que pratica o bem com a satisfação, não querendo algo em troca, é tendo a certeza que ele está sendo útil, que ele está sendo um auxiliar do Cristo, ele está exercendo o seu papel de verdadeiro cristão. Praticar a caridade é muito fácil, não é? Mas praticar a caridade desse jeito é muito difícil. A gente fala, gente, eu vou ajudar em tal lugar, eu vou fazer isso, porque Deus vai tirar de mim todo esse sofrimento, eu praticando a caridade, ajudando o meu próximo. Será que vai? Aí a gente tem que olhar para nós, voltando lá nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que nós fizemos um planejamento reencarnatório, devíamos aqui em uma condição. Então eu preciso dessa condição. E essa caridade incondicional que eu pratico para o meu inimigo, aquele que me persegue dia e noite. E eu começo a praticar a caridade para ele como Jesus praticou. Eu estou exercendo o papel de cristão, mas praticar a caridade como cristão, será que é doar algo? Não. Praticar a caridade é a gente entender o nosso próximo. Praticar a caridade é nós pararmos para ouvir alguém. Praticar a caridade é a gente orar para os nossos inimigos. Alguém que nos persegue, a gente para no nosso momento de oração e fala, Deus, perdoa, ele não sabe o que faz. Eu o perdoo e peço perdão ao mesmo tempo. O papel do verdadeiro cristão é perdoar e pedir perdão. Talvez a gente ainda é muito orgulhoso, não consegue verbalizar isso para o nosso próximo. Doutor Irônio, tem até que horas? Ah, beleza. Então, o papel do verdadeiro cristão, talvez ele não tenha coragem de chegar e pedir o perdão para o seu próximo, mas peça durante a sua oração. Vai se preparando para isso. A gente vai conseguir, a gente vai chegando lá. Só dar uma puladinha aqui para a gente... Sermão da Montanha. Quando Jesus nos trouxe o Sermão da Montanha, tudo aquilo ali que está contido no Sermão da Montanha, basta para que nós possamos exercer a nossa condição de verdadeiro cristão. Que lá nos diz, bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos. Então, se nós somos aflitos, e Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados, que possamos exercer o nosso papel de cristão, o amor, a caridade, mesmo dentro desse processo de aflição, que nós possamos sofrermos bem, como diz lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurado, não são todos que sofrem, mas são aqueles que sofrem bem. São aqueles que entendem o sofrimento, são aqueles que lutam para sair desse sofrimento usando como base os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos, a cada dia,
mentalizarmos muito bem que nós temos um compromisso aqui na Terra, que nós temos um papel a exercer. Então, aquele que tem a oportunidade de conhecer um mínimo dos ensinamentos de Jesus, pegue isso como compromisso e comece a colocar em prática no seu dia a dia. Mas não vá abraçar a sociedade pensando que você vai corrigir e consertar o mundo do dia para a noite. Comece a consertar, a corrigir o seu mundo interno. Comece a pacificar o coração. Comece a entender aquele que está mais próximo. Comece a exercer esse papel aos pouquinhos, paulatinamente. Então, Jesus, ele não quer que a gente mude a chave e faça com que esse mundo se transforme em um mundo de regeneração do dia para a noite. Ele quer que nós exercemos o nosso papel, transformando o nosso mundo interior, sendo uma célula sã, uma célula sadia, uma célula que vai trazer a paz. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nós sejamos e exerçamos o nosso verdadeiro papel como cristãos.